Charlie Collins, um homem comum sufocado pela rotina de Gotham, comete o erro de ouro. No meio de um engarrafamento caótico, ele faz um ato de cortesia que o coloca cara a cara com o Coringa. O palhaço do crime, com seu senso de humor distorcido, poupa a vida de Charlie, mas exige uma dívida aterrorizante, um pequeno favor a ser cobrado no futuro. Anos se passam. Charlie é forçado a retornar à cidade que jurou esquecer para cumprir sua parte no plano macabro do Coringa, um evento que colocará a vida de todos os cidadãos de bem de Gotham em risco. Preso entre a vida que construiu e a dívida que pode destruí-la, Charlie Collins deve confrontar seu maior medo e decidir até onde ele irá para proteger sua liberdade e sua família do caos da cidade de Batman. Capítulo 1. O favor inesperado, parte 1. O relógio digital no painel do Chevrolet Coupé piscava os números em um vermelho fosco e insistente. 17h20. Aquele exato instante marcou o momento em que a previsível, mas desesperadora rotina de Charlie Collins se chocou violentamente contra o caos absoluto de Gotham City. A cidade não apenas engolia seus habitantes, ela os mastigava em uma rotina de estresse e medo. Charlie, um homem de 40 e poucos anos, sentia cada um desses anos pesando sobre seus ombros. Seu corpo, ligeiramente curvado pelo hábito de horas à frente de uma tela de computador, já demonstrava o custo físico daquela vida. Ele usava um terno de escritório barato, de um cinza carvão desbotado que a lavanderia já não conseguia ressuscitar, e que, sobre o calor abafado e úmido, estava começando a amassar, grudando desconfortavelmente em suas costas. Seus olhos castanhos, emoldurados por óculos de aro fino que escorregavam no suor de seu nariz, exibiam uma tensão silenciosa, um fio de ansiedade que parecia nunca se romper. Ele não era um herói, nem um criminoso, nem mesmo um homem de destaque. Charlie era apenas mais um funcionário. Uma engrenagem insignificante tentando desesperadamente escapar do coração urbano antes que a noite caísse. Naquele momento, Charlie estava preso. Gotham, a cidade envolta em pânico crônico e uma névoa eterna de poluição e desespero, tinha paralisado suas artérias principais em um engarrafamento caótico e sufocante. Ele estava na Terceira Avenida, a uma distância agonizante de apenas 3 quarteirões da rampa de acesso à autoestrada, a única via que o levaria para longe daquele inferno de metal e concreto. Seu Chevrolet Coupé verde azulado, um modelo antigo com cheiro de mofo e óleo velho, estava imóvel. O ar-condicionado do carro lutava uma batalha perdida contra o calor do fim da tarde, expelindo um ar morno e úmido que apenas amplificava a sensação de claustrofobia. O painel estava quente ao toque e Charlie podia sentir o suor escorrendo pela lateral de seu pescoço, grudando a gola da camisa. Ele batia o dedo indicador no volante de forma rítmica e histérica, um som oco e monótono, que, na bolha do seu carro, era a única coisa que ele realmente conseguia ouvir. Seus olhos esquadrinhavam em um frenesi silencioso o espelho retrovisor e os carros parados ao seu redor. A frustração estava se acumulando, densa e palpável em seu peito, como um vapor quente e ácido. Ele se sentia um rato preso em um labirinto, e o que ele mais desejava na vida era a simples e previsível paz de sua casa no subúrbio e o dinar caseiro que sua esposa Mary, com sua paciência e pragmatismo habituais, provavelmente já estaria preparando. A paz, a segurança, elementos tão básicos e ainda assim tão raros na vida de qualquer habitante de Gotham. A cidade era um constante teste de resistência mental e física. No lado de fora, a cacofonia era ensurdecedora, buzinas desafinadas soando em notas de impaciência e agressividade, o grito agudo e distante de uma sirene policial, uma ocorrência tão comum que Charlie já mal a registrava, como o zumbido constante de um aparelho quebrado, e o chiado metálico de caminhões de lixo e ônibus urbanos, igualmente presos na desordem. A luz do sol poente, filtrada pela névoa, atingia o céu de um laranja sujo e opressor, refletindo nos tetos dos incontáveis carros parados.
Vamos lá, Gotham. Anda logo, pelo amor de Deus, anda logo. Charlie murmurou, apoiando a testa fria e oleosa no volante, um alívio momentâneo contra o calor. Seu corpo inteiro tremia levemente sobre o estresse contínuo, uma vibração interna de puro esgotamento. A inércia do trânsito era insuportável, um fardo físico. Charlie começou a se sentir fisicamente mal. A tontura pairava na borda de sua visão e uma pontada de dor de cabeça lancinante começou a se formar bem acima de seus olhos. Ele fechou-os por um momento, a imagem de Mary e seu filho Tommy preenchendo sua mente como um refúgio. Ele repassou mentalmente a lista de pendências do escritório, o relatório do projeto Wayne atrasado, a planilha de despesas que precisava ser revisada, as contas que precisava pagar no fim de semana, e a promessa solene que havia feito ao filho de ler a nova história de um detetive antes de lhe dormir. Estou perdendo, ele pensou, a bile da raiva subindo por sua garganta. Estou perdendo o pouco tempo que tenho. Tudo estava sendo roubado por aquele engarrafamento interminável, alimentando um ressentimento profundo e corrosivo. Um sentimento que Charlie raramente se permitia sentir em sua vida de complacência forçada. De repente, um rugido de motor mais próximo e insolente o tirou de seus pensamentos. Era um som áspero, forçado. Um táxi amarelo antigo, com a pintura descascando em manchas enferrujadas nas laterais e um amaissado grande na porta traseira, tentava, de forma agressiva e imprudente, furar a fila de carros parados. O motorista, ignorando qualquer regra de trânsito ou decência comum, avançou pela direita pelo acostamento que estava quase lotado de entulho e forçou a frente contra o para-choque de Charlie. O cupê do Charlie foi forçado a avançar 1 metro antes de travar novamente. O impacto foi seco, uma batida suave, mas que para a mente já sobrecarregada de Charlie soou como uma ofensa imperdoável. O carro rangeu e um barulho metálico oco ecoou na cabine. Não era um dano sério, mas o ato, a insolência daquele motorista era a gota d'água. Foi o estopim. O limite emocional de Charlie foi rompido em uma explosão de raiva reprimida e irracional. Aquele ato de egoísmo gratuito, a quebra de uma ordem mínima, o respeito na fila, a expectativa de que todos sofressem juntos foi simplesmente demais. A cidade sempre roubava algo, mas roubar até mesmo a ordem de seu sofrimento era inaceitável. Charlie agarrou a manivela da janela, seu carro era da década de 90, e o vidro subia manualmente, e a girou com tanta força e rapidez que o som do vidro descendo parecia um trovão violento em meio à estática do trânsito. Ele esticou a cabeça para fora da janela, com o pescoço latejando, ignorando completamente os olhares de curiosidade e desprezo dos motoristas nos carros ao lado, que viravam a cabeça como robôs. "O que está vendo aqui, seu imbecil? Você não viu o carro? Anda logo, por que você não usa essa lata velha para pegar a saída e parar de entupir a porcaria desse trânsito?" Seu grito, estrangulado e histérico, uma combinação de nervosismo e indignação, reverberou brevemente no túnel de prédios, patético e completamente descontrolado. Aquele não era o Charlie calmo e submisso, era a personificação do seu estresse. O motorista do táxi, um homem grande e de rosto severo, com uma barba por fazer e um boné de beisebol manchado de graxa, apenas deu de ombros, sem sequer desviar o olhar do volante. Ele colocou o táxi em drive, avançou mais 1 metro, antes de travar novamente e acendeu um cigarro, aparentemente imune ao desabafo de Charlie, tratando como um ruído de fundo, irritante, como a maioria das coisas em Gotham. Envergonhado e ofegante, o coração batendo dolorosamente contra suas costelas, Charlie recuou para o interior de seu carro, batendo a cabeça no teto. Ele soltou um gemido baixo e frustrado. A adrenalina ainda corria por seu corpo. Ele fechou a janela novamente, girando a manivela até que o vidro batesse no topo, e ficou ali, respirando pesadamente, sentindo o suor frio na testa. A culpa por ter perdido o controle era quase tão forte quanto a raiva. "Eu sou um idiota", ele pensou. "Eu me comportei como um maníaco." O estresse de viver em Gotham o transformava, corroendo sua pouca paz. Ele jurou a si mesmo em um voto solene e desesperado que dali em diante manteria a calma. Ele precisava manter. Após o que pareceu uma eternidade de 5 minutos, com o vermelho sujo do pôr do sol se tornando um cinza púrpura de cair a noite, o trânsito começou a se dissolver, finalmente em um ritmo glacial. O motorista à frente piscou os faróis e a linha de carros começou a avançar,
1 centímetro de cada vez. Charlie avançou com cautela, tentando recuperar o controle sobre seus nervos. Ele dirigiu por mais alguns quarteirões até que a terceira avenida se transformou em uma área menos movimentada, uma rua lateral mais escura que parecia levar a um depósito e uma zona industrial. O zumbido da cidade parecia se afastar ligeiramente. Foi neste momento de relativa calmaria, com a tensão de seu corpo começando a ceder, que ele notou algo estranho. Na beira da calçada, à frente, estava estacionado de forma estranha um carro luxuoso, um sedã azul claro brilhante, totalmente fora de contexto naquela zona de depósitos. O capó estava levantado, e uma fumaça fina e inofensiva subia do motor, cheirando fracamente a óleo queimado e metal quente. Charlie hesitou. Seu instinto primário, moldado por anos vivendo em Gotham, era claro e frio: acelerar e seguir em frente. Não se envolva, não olhe. Apenas vá para casa. Naquela cidade, um carro de luxo quebrado em uma rua lateral à noite era muitas vezes uma armadilha, um prenúncio de problema. Mas a gentileza, aquela pequena chama de decência que Charlie tentava desesperadamente preservar em seu interior, falou mais alto do que o medo. A imagem de si mesmo desabafando como um maníaco na rua, perdendo sua dignidade por 1 centímetro de para-choque, ainda o incomodava profundamente. Ele precisava de um ato de bondade para se redimir, um ato pequeno, anônimo, que pudesse provar a si mesmo que ele ainda era o Charlie que Mary havia se casado. Ele pensou: um dia eu posso ser esse cara, preso e precisando de ajuda. Alguém tem que ajudar. Ele pisou no freio e parou seu cupê a alguns metros à frente do carro quebrado, deixando o motor ligado por precaução. Ele desligou o rádio e tirou o cinto, sentindo o cheiro pesado do ar de Gotham. Ele saiu do veículo, fechando a porta com um clique abafado. E olhou em volta. Não havia ninguém por perto, exceto o homem que estava debruçado sobre o motor do sedã, parecendo frustrado e cansado com o que via. A luz fraca do poste de rua lançava uma sombra longa e distorcida sobre ele, impedindo Charlie de ver seu rosto claramente. O homem era alto, e seu terno, embora amassado, parecia ser de um corte muito mais fino do que o de Charlie. Ele estava limpando as mãos em um lenço de seda que ele havia jogado em cima do motor. Capítulo 1. O favor inesperado. Parte 2. Tá precisando de ajuda, amigo? A voz de Charlie Collins, agora calma e bem intencionada, pairou no ar sujo e parado da ruela de Gotham. Ele se aproximava do homem debruçado sobre o motor do sedã azul claro, pronto para oferecer a gentileza que mal lhe restava após um dia de frustrações. O alívio de ter, enfim, encontrado uma chance de ser útil era quase tangível para Charlie. O homem, que antes se curvava sobre o capô do carro, endireitou-se com uma lentidão calculada, como uma mola desenrolando-se. Ele virou-se para encará-lo com um movimento fluido, quase teatral, e a visão que se abriu para Charlie Collins instantaneamente congelou o sangue em suas veias. Uma sensação gélida, mais cortante que o ar da noite, percorreu sua espinha. A luz fraca e amarelada do poste de rua, banhando a cena com um brilho doentio e insuficiente, revelou a totalidade da figura, expondo que Charlie, em sua pressa cega para ser um bom samaritano, havia deixado de perceber. O motorista vestia um terno roxo vibrante, de um tom que beirava o ostensivo, com um corte impecável que traía o tecido absurdamente caro e luxuoso. O material parecia reter a luz, dando-lhe um brilho sutil e sedoso. Contrastando com o roxo profundo, uma gravata borboleta verde-limão, cuidadosamente atada, parecia quase fosforescente sob o poste. Seu rosto era uma máscara de maquiagem branca assustadora, espalhada de forma espessa, apagando qualquer traço de cor natural e dando-lhe uma aparência cadavérica. O cabelo, de um verde fluorescente e oleoso, estava emaranhado e espetado sob a aba de um chapéu, cujas sombras escondiam a textura exata. Mas era o sorriso que tinha o poder de paralisar Charlie. Um sorriso que se esticava de orelha a orelha, desenhado em um vermelho vivo e macabro. Era uma linha vívida de lábios pintados que expressava uma alegria excessiva,
uma exultação que era inteiramente desprovida de humanidade, pura e perturbadora. Os olhos, escuros sob a maquiagem, pareciam fixar-se diretamente na alma aterrorizada de Charlie. A identidade era inconfundível. O símbolo do caos, a personificação da loucura de Gotham, estava ali, a poucos metros de Charlie. Era o Coringa. O ar escapou dos pulmões de Charlie Collins num pequeno e patético guincho. Seus olhos se arregalaram por trás dos óculos, fixos no vilão. Charlie era um homem que temia a si mesmo por um desabafo no trânsito. Estar diante do Coringa era enfrentar a encarnação de tudo o que ele mais temia na cidade. O Coringa riu. Não foi um riso de surpresa ou felicidade, mas um som seco, arrastado e gutural, como o ranger de engrenagens enferrujadas ou a quebra de ossos. Ora, veja só que sorte a minha! A voz do Coringa, alta, aguda e musicalmente insana, ressoou na rua deserta. Eu estava apenas pedindo um pouco de ajuda. E quem me aparece? Um cavalheiro gentil e, tão disponível! Ele deu um passo em direção a Charlie, movendo-se com uma estranha graça que desmentia o seu andar torto. Charlie estava petrificado. Seu corpo, que um segundo antes estava pronto para a ação, agora parecia ter sido preenchido com cimento. O plano desesperado de voltar para o carro e fugir disparou em sua mente, mas suas pernas se recusavam a obedecer. Você se importa em dar uma carona para um palhaço em apuros, hein, Charlie? Meu motorista sabe como é. Ele me deixou na mão, literalmente. O Coringa gesticulou com a mão enluvada para o motor do sedã que, Charlie notou, parecia estranhamente intocado. A fumaça talvez fosse apenas um truque. Eu não sei. Charlie conseguiu balbuciar, o medo transformando sua garganta em papel de lixa. Ele tentou com toda a sua vontade virar-se e correr. Mas o Coringa era mais rápido, mais letal em seus movimentos do que Charlie jamais poderia prever. Com um movimento rápido, o Coringa colocou uma mão engluvada, fria e branca, no ombro de Charlie. A frieza da luva era chocante, o aperto era firme e implacável. Mas você sabe, Charlie, e você vai, disse o Coringa, aproximando o rosto de Charlie, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de maquiagem barata e algo químico, talvez o gás do riso, pairava no ar. A voz do Coringa baixou de volume, mas não de ameaça, tornando-se um sussurro sinistro. Ou você prefere que a sua lata velha tenha um pequeno e explosivo problema mecânico, hein? Hein? Ele apertou o ombro de Charlie. Não queremos acidentes, queremos? Charlie sentiu o terror se tornar uma náusea fria. Ele sabia que estava nas mãos de um maníaco e que em Gotham ninguém viria em seu auxílio a tempo. Ele não tinha escolha. Ele precisava cooperar para sobreviver. O que eu preciso fazer? A voz de Charlie era um fio. O Coringa soltou o ombro de Charlie e sorriu, um sorriso de satisfação macabra. Levar-me para um lugar onde eu possa pegar minhas coisas, uns presentinhos para uns velhos amigos, e então a gente se despede, por enquanto. O vilão deu uma pausa dramática, fazendo um floreio com a mão e olhando nos olhos aterrorizados de Charlie. Aqui está o trato, Charlie. Meu voto soleno e coringa de que a sua ajuda será paga integralmente. Eu lhe dou a minha palavra, eu lhe devo um favor. E um dia, quando você menos esperar, eu vou cobrar. Aquelas palavras, a imposição da dívida, foram aterrorizantes. Não era uma promessa de vingança imediata, mas uma sentença de morte psicológica que o forçaria a viver sob a sombra do Coringa por um tempo indeterminado. Mas para Charlie, era a única maneira de sair vivo daquela rua. Você terá a honra de ser o destinatário de uma ligação telefônica de mim mesmo, Coringa, no futuro. Pense nisso, Charlie. Você será o único. O Coringa riu de novo e o som fez Charlie cambalear.
Com o Coringa alegremente acomodado no banco do passageiro, Charlie, em um estado de choque catatônico, dirigiu. Ele ignorou todos os semáforos e limites de velocidade, movido apenas pelo instinto de cumprir a ordem. O Coringa falava sem parar, tagarelando sobre seus planos, mas Charlie mal conseguia processar as palavras. Ele só conseguia sentir o peso da presença do vilão ao seu lado. O ar dentro do carro parecia denso e tóxico. Finalmente, eles chegaram a uma doca abandonada perto do rio. O Coringa fez um sinal, e 2 de seus capangas, vestidos de forma semelhante, mas sem a maquiagem, se aproximaram. Eles trouxeram grandes caixas rotuladas com advertências químicas e as carregaram para a traveira do cupê de Charlie. "Tudo pronto, Coringa?" perguntou um dos capangas. "Quase, garoto, quase", respondeu o Coringa, voltando-se para Charlie aquele sorriso que não diminuía. "Você foi um motorista e tanto, Charlie. Devo dizer, uma entrega rápida e eficiente. Agora, a despedida?" Charlie estava pronto para ir, implorando mentalmente para que aquilo acabasse. O Coringa, contudo, estendeu a mão novamente e apertou a mão de Charlie em um aperto firme e frio. "Lembre-se, Charlie, você me deve, e não se atrase quando eu ligar. O Coringa odeia atrasos." O vilão então saltou para fora do carro de Charlie e correu em direção ao cais. Lá, um barco a vapor, velho e enferrujado, o aguardava. O Coringa subiu a bordo com seus capangas e as caixas. Charlie observou o barco, com o Coringa acenando da popa, sumir na escuridão do rio Gotham. O som do motor a vapor se desvaneceu, e o silêncio na doca se tornou ensurdecedor. Charlie Collins ficou ali por um longo tempo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ele poderia ter ido embora, mas estava paralisado. Ele poderia ter voltado para sua vida normal, mas agora a vida normal não existia mais. Ele tinha contraído uma dívida com o Coringa e sabia com uma certeza fria e terrível que a dívida seria cobrada. Ele tinha vendido a sua paz. Ele deu partida no carro e dirigiu para casa. A angústia era um peso físico no seu peito. A viagem de volta, que deveria ter sido um alívio, tornou-se o início de sua prisão. Charlie não sabia quando o telefone tocaria, mas sabia que, quando o fizesse, tudo o que ele tinha seria posto em risco.